Boa tarde, vestibulando do OFSIG do Lógico. Estamos aqui, o professor João Maria Fraga, para fazer um pequeno comentário acerca da nossa prova de História, né? E, naturalmente, de certa forma, representou bastante aquilo que foi trabalhado em sala de aula. E como nós íamos dizendo para vocês, que o Enem, assim como a FRN, iria dar muita ênfase à temática de cidadania. A prova de História discursiva ficou muito claro em todas as questões que foram exigidas pela universidade. Na questão número 5, que tratava da Grécia Antiga, ela justamente fazia uma solicitação ao candidato que ele pudesse explicar ao longo da história como é que o conceito de cidadão ele foi sendo trabalhado em sociedades, em tempos, não é? E com comportamentos também próprios. A questão número 5, ela pedia na letra A que o aluno comentasse o modelo político aristocrático que predominou na Grécia, até o século VI, e mostrasse duas diferenças em relação ao modelo democrático a partir do século VI. Né? Vocês vão perceber que no modelo aristocrático, o poder ficava nas mãos de um grupo de pessoas. Inclusive até a ideia de Estado, né, ela praticamente não existia, porque o Estado, como instituição, ele não estava ali para estar a serviço da sociedade. E algumas reformas, a lei, por exemplo, não era escrita. Então, os grupos que tinham a propriedade da terra, chamada eupátridas na Grécia Antiga, de certa forma eles predominavam sobre os demais indivíduos da sociedade. E vamos perceber que com as reformas de Drácula, com a reforma de Solon, leis foram sendo criadas que foram criando, em parte, também um pouco esse preceito da cidadania. Então, você compararia, mostraria que enquanto no modelo aristocrático o poder estava concentrado nas mãos de um pequeno grupo, no modelo democrático, mesmo que não fosse uma democracia irrestrita e que nem todos participassem, mas havia uma participação maior e a sociedade ela tinha uma identidade como uma cidade-estado. E na letra B pedia para você comparar a cidadania e o voto, o direito de voto na Grécia Antiga com a cidadania e o voto na sociedade contemporânea. E você vai lembrar que embora a democracia na Grécia Antiga não fosse uma democracia ampla e restrita como nós temos hoje, mas ela já era diferente, por exemplo, de modelos como a sociedade egípcia, né? Que você tinha toda aquela identidade do poder na figura do faraó como uma divindade. Então você ia destacar que a democracia grega ela era restritiva, o voto era exclusivo dos homens, adultos e com posses, tanto que o voto era censitário, e que mulheres, crianças, estrangeiros, assim como hoje também, e escravos não podiam participar. Por outro lado, a democracia grega era direta. Você ia à praça e lá você opinava, você dizia aquilo que você acreditava. Assim como também qualquer cidadão, aquele que estava dentro do critério de cidadania, poderia ocupar um cargo público, inclusive sem estar presente na Assembleia dos Cidadãos, porque via sorteio você poderia estar naturalmente sendo atendido por isso. E a democracia atual ela é uma democracia restrita, porém representativa. Né? Nós votamos e escolhemos alguns políticos que se dizem representar a sociedade. Por outro lado, né, a democracia grega era muito restritiva e a mulher lá era considerada praticamente como inferior. Enquanto que na nossa sociedade, né, a sociedade evoluiu bastante e a mulher naturalmente hoje ela tem um poder de decisão enorme. Já visto inclusive os nossos candidatos na eleição deste ano terem brigado o máximo, principalmente pelo voto feminino. Uma outra temática que nós fazíamos vocês lembrarem bastante, é a Revolução Inglesa, que acontece no século XVII. Lembrem que nós colocamos uma questãozinha lá, se me falha aqui a memória da Unesco, que tratava da Magna Carta, 1215, na Inglaterra. Já desde aquele momento, a sociedade inglesa procurava limitar o poder do rei. Isso ficou muito claro a partir do século XVII, com a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Na letra A, eles davam um texto, né, do historiador Christopher Hill, e pedia para você explicar duas mudanças que contribuíram para a Inglaterra, no começo do século XVIII, se tornar a maior potência mundial. A Inglaterra passou pelas revoluções políticas, né? Transformou um modelo político, de um modelo do antigo regime, que entrou em crise na Inglaterra, para um liberalismo político, onde a burguesia ascendeu ao poder. A Inglaterra acumulou muito capital, inclusive com tratados de comércio e navegação, né, professor João Maria? Como aconteceu com Portugal, né? O Tratado de Methuen, por panos e vinhos. Foi muito importante para os ingleses arrecadar recursos ou acumulá-los que depois seriam utilizados, inclusive, na Revolução Industrial. E poderia destacar, naturalmente, né, a capacidade da Inglaterra, do Estado inglês, justamente estar na frente da burguesia,
fazer essas mudanças. O chamado Bill of Rights, né, Declaração dos Direitos, fez com que boa parte da sociedade inglesa começasse a se representar também através do parlamento. E na letra B, justificar porque a Revolução Inglesa do século XVII pode ser considerado um evento capital de todo o mundo ocidental contemporâneo. Na questão que nós revisamos na sala de aula, lembramos isso, né? De que forma essas revoluções na Inglaterra influenciaram nas constituições do mundo contemporâneo a ideia de cidadania. A partir daquele momento, no caso da Inglaterra, a rainha hoje ela reina, mas não governa. Né? Quem governa é o primeiro-ministro, através do parlamento, que representa os interesses da sociedade. Então você teria que destacar que essa Revolução Inglesa ela permitiu a formação de um Estado mais liberal, onde a sociedade, inclusive, através do voto, vai ter um poder de decisão. Infelizmente ainda, uma cidadania relativamente restrita, porque também, no caso da Inglaterra, no século XVII, 17, 18, era uma cidadania baseada no voto censitário. Mas isso chegou a influenciar, por exemplo, a independência das 13 ex-colônias inglesas, hoje Estados Unidos da América. Então, é importante esse aspecto. Eu tenho certeza que o nosso aluno soube muito bem identificar essas considerações e nós vamos, com certeza, colher os bons frutos que será a aprovação do nosso aluno. Passa a palavra para o Sr. Maria Fraga. Olá, caro aluno. Nós gostaríamos de discutir um pouco com vocês aqui a questão número 7 e a questão número 8 da prova de discussão. A questão número 7 é uma questão que trata do regime militar, mas na sua fase final, na fase da abertura política, da distensão, que corresponde, evidentemente, aos governos de Geisel e o governo Figueiredo. Na realidade, esses dois governos, eles vão estar mergulhados, inseridos no contexto de crise, decadência do regime militar. A letra A da questão pede para que o aluno mencione duas reformas políticas ocorridas durante esse período. Aí você, aluno, lembrando das aulas que foram ministradas em sala de aula, deve lembrar-se, por exemplo, a campanha da anistia, né, a importância daquela campanha que buscava garantir a volta, né, dos exilados, a anistia daqueles que lutaram contra o regime militar, que deu origem, inclusive, a uma grande campanha em 1979. Você deve lembrar também que o governo vai revogar o ato institucional número 5, que havia fechado o regime e dado origem aos anos de chumbo. O governo também vai suavizar a censura, amenizar a censura. E aí você poderia ainda lembrar a reforma promovida por Golbery, né? O fim do bipartidarismo, o fim da Arena, o fim do MDB, a edição do pluripartidarismo com o surgimento de partidos como o PDT, como o PT de Lula, por exemplo, o PTB, o antigo partido de Vargas, no caso, o PMDB, originado a partir do MDB, e o PDS, que era o porta-voz daqueles que havia composto a antiga Arena. Então, esse conjunto de partidos políticos, inclusive, vão terminar participando das primeiras eleições para governador do estado, realizada em 1982. Essas eleições, você não poderia deixar de lembrar que foi criada toda uma estratégia no sentido de favorecimento do PDS com voto vinculado, com a proibição dos debates durante essa campanha, a proibição também de coligação entre os partidos, né? Na letra B, a universidade pedia para que você se referisse, reportasse as permanências, né? Nos anos iniciais da chamada Nova República. Você deve lembrar que a Nova República ela foi instalada a partir do governo de Sarney com a eleição pelo colégio eleitoral do presidente Tancredo Neves, que na realidade não chegou a assumir porque Sarney foi quem conduziu o processo de transição em função da morte de Tancredo. Aí você deveria, como permanência da época do regime militar, destacar a questão da inflação, que é um problema sério, que é uma herança, inclusive, dentro do próprio quadro da crise do milagre. A dependência externa, que também é outra herança do modelo do milagre econômico, além, é claro, dos usos de métodos de repressão
que ainda existia aos movimentos sociais, que ainda era herança do entulho autoritário herdado pelo regime. Mas também, da mesma forma que há essas permanências do regime, há também um processo de mudanças. Há um processo de mudanças efetivado a partir do governo da Nova República, como, por exemplo, as eleições para prefeito e capital, acabando, por exemplo, os prefeitos biônicos, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que vai culminar com a elaboração da Constituição Cidadã de 1988, e a legalização dos partidos comunistas, que Golbery se negou a legalizar na reforma das eleições de 82. Na questão número 8, essa questão nós temos um tema muito interessante e muito discutido na historiografia local, no caso da história do Rio Grande do Norte, que é a questão da Segunda Guerra Mundial. Na letra A, por exemplo, pedia para que o aluno destacasse o porquê que Natal possibilitou que as nações aliadas alcançassem os seus objetivos. Na verdade, o aluno deve fazer, em primeiro lugar, a referência à importância da geografia da nossa cidade. Natal é uma cidade localizada, certo, do ponto de vista estratégico, e essa posição estratégica sempre teve uma importância enorme, desde o período de colonização portuguesa até o período republicano, em particular durante o período da guerra, por se tratar da esquina com o continente africano. Nos anos 20, a aviação civil havia dependido muito para alcançar os seus êxitos a partir de Natal, na rota Natal-Paris-Dakar, e agora nos anos 40, que a questão envolve, nós vamos ter, por exemplo, aí a importância que Natal teve do ponto de vista estratégico militar, como base aliada para os americanos aqui durante a Segunda Guerra Mundial. Tanto teve uma importância no sentido de defesa, como também no sentido de possibilitar os voos, a ida em direção a essas missões realizadas no sentido de favorecer as tropas aliadas para promover a desocupação no continente africano. A letra B, ela é uma questão mais específica em relação às transformações que ocorreram em Natal durante o período da guerra. Nesse sentido, há um conjunto de transformações que vão desde a esfera social, da esfera cultural, política, econômica. Você poderia, por exemplo, destacar, do ponto de vista social, os hábitos que mudaram a partir da presença americana aqui durante a guerra. Expressões como ok, blackout, boy, palavras em inglês, passou a ser algo extremamente corriqueiro numa cidade que até então tinha como a primeira língua estrangeira a língua francesa. Natal tinha uma grande influência cultural da cultura francesa. Havia em Natal muitas pessoas que falavam com fluência o francês e que inclusive liam os melhores livros em original, inclusive, que eram na época produzidas na França, e que aqui em Natal chegava com uma rapidez muito grande, porque aqui havia um hábito muito forte de leitura e da leitura da literatura francesa. A presença americana aqui terminou estimulando o desenvolvimento da língua inglesa em nossa cidade e a absorção por parte da cidade, mesmo as camadas mais humildes, a expressões em inglês que eu acabei de citar. É importante também destacar, no vestuário, por exemplo, o uso do jeans, a camisa regata, a prática também associada a isso dos exercícios físicos, chiclete, Coca-Cola, são coisas que a cidade vai conhecer e vai poder consumir, até de certa forma pioneira, em se tratando de Brasil. É também necessário destacar a questão da prostituição. Infelizmente, a prostituição foi algo negativo durante esse período, algo que se incidiu muito, até porque houve um aumento muito grande da população local, através da atração que aconteceu por parte de estados, regiões vizinhos ao Rio Grande do Norte, que trouxe uma grande população para cá, até porque havia uma oferta de emprego muito grande com a construção civil, possibilitava uma demanda de emprego, e aí muita gente terminou vindo para cá arrumar emprego. A própria economia aqui, a dolarização, o dólar circulando na economia local, isso também contribuiu bastante.
Então são essas dicas que nós da equipe do Lógico, da equipe que formamos aqui, a equipe de História, traz para você, candidato, uma boa prova, um bom resultado. Fiquem com Deus, valeu, obrigado.